Nesta aula, eu vou apresentar o conceito de áreas na ASP.NET Core MVC. A estrutura padrão de uma aplicação ASP.NET Core MVC, com controllers, views e models, atende a maioria das aplicações. No entanto, algumas aplicações podem ter um grande número de controladores e cada controlador pode estar associado a vários modos de exibição. Para acomodar grandes projetos, a ASP.NET Core MVC permite que você particione as aplicações em unidades menores, que são referenciadas como áreas. Então, uma área ela pode ser definida como unidades funcionais menores em um projeto ASP.NET Core MVC com o seu próprio conjunto de controladores, views e models. Elas são um recurso usado para organizar funcionalidades relacionadas em um grupo com um namespace separado. O uso de áreas ajuda a criar uma hierarquia com o propósito de usar o roteamento, adicionando outro parâmetro de rota chamado área ao controlador e à action. E quando vamos usar esse recurso? Eu destaquei aqui dois pontos principais para utilizar áreas. Se a sua aplicação for composta de múltiplos componentes funcionais de alto nível, que devem ser separados logicamente, então a sua aplicação é uma forte candidata a utilizar áreas. Ou, se você deseja particionar o seu projeto para que cada área funcional possa ser trabalhada de forma independente, também é um bom motivo para você usar áreas. E quais são as características das áreas? Bom, um aplicativo ASP.NET Core MVC, ele pode ter qualquer número de áreas que você quiser definir. Cada área vai possuir os seus próprios controladores, seus modelos e as suas views. As áreas elas permitem organizar grandes projetos em múltiplos componentes de alto nível que podem ser trabalhados de forma independente, como eu já falei anteriormente. E as áreas elas suportam múltiplos controladores com o mesmo nome, desde que estejam em áreas diferentes. Então, como exemplo de estrutura de um projeto MVC com áreas, eu tenho aqui uma figura onde eu tenho um projeto. Note que eu estou usando a palavra áreas. Então, eu tenho que criar uma pasta chamada áreas e dentro dessa pasta é que eu vou definir quais as áreas eu vou utilizar com a sua estrutura. Então, aqui nesse exemplo, eu tenho um projeto, e eu criei uma pasta chamada áreas. E dentro dessa pasta, eu tenho a área produtos, que contém a pasta controles com 2 controladores e a pasta views. E também eu tenho a área services com a pasta controllers e a pasta views. Então, eu tenho duas áreas, a área produtos, a área services e dentro de cada área eu tenho os controllers e as views. Eu poderia também ter a models e ter outras pastas relacionadas às respectivas áreas. Mas basicamente é assim que se estrutura um projeto utilizando áreas. Então, depois que você define a hierarquia de pastas, como eu mostrei no slide anterior, com áreas, você precisa dizer ao framework MVC que cada controlador, que nem no exemplo anterior, eu tenho a área produtos e eu tenho o controlador home controller. Eu tenho a área services e eu tenho o controlador home controller, dessa área.
Então, depois que eu fiz essa definição, eu tenho que informar ao framework que cada controlador está associado a uma área. Tá? Então, o controlador Home Controller ele está associado à área Produtos. Eu posso ter um outro controlador com o mesmo nome, mas que está em área separada. Então, eu tenho que informar ao framework que esse Home Controller ele faz parte dessa área, enquanto esse outro Home Controller faz parte dessa área. A mesma coisa se aplica a cada um dos controladores. E como é que eu faço isso? Você decora o nome do controlador com o atributo área, definindo o nome da área, como eu estou mostrando nesse exemplo aqui. Ó. Então, no Home Controller, eu usei o atributo área e falei, ó, esse Home Controller está na área Produtos. Tá? Então, a primeira coisa é definir a hierarquia de pastas, iniciando com a pasta principal chamada áreas. Depois que você definiu a hierarquia, você tem que definir informar ao MVC a que área cada controlador pertence. E depois, né, você tem que definir uma rota para trabalhar com a nova área. Tá? Geralmente, você adiciona essa rota no arquivo Startup. Aí você define o nome da área e indica efetivamente ao framework que você está trabalhando com áreas. Tá? Então, quando você define, como eu fiz aqui, a áreas existe, tá? Isso faz com que a rota que você utilizar, ela vai corresponder se uma action for encontrada com o valor da rota. Tá? E isso vai acontecer se a rota coincidir com a área. Né? A rota vai passar a considerar a área que foi criada. Então eu tenho que informar isso no roteamento. Muito bem. Depois que você definiu áreas, você vai precisar se movimentar entre as páginas, navegar entre as páginas das diversas áreas. Então nós podemos gerar links para áreas e ao fazer isso, nós podemos usar tag helpers ou HTML helpers. Usando tag helpers, na tag helper você tem uma definição onde um comando onde você vai definir a área, que chama asp-área. Tá? Então é aí que você vai definir a área. Informando que se você não informar nada, ele vai considerar que você não está usando área ou então vai para a raiz do projeto. Quando você define uma área, ele vai mapear. No caso do segundo exemplo aqui, eu vou acionar a view action index do controlador home que está na área produtos. Aqui eu vou acionar a action index que está no controlador home da raiz do meu projeto. E no caso de usar um HTML helper, nós utilizamos aqui o método anônimo new, indefinindo área igual ao nome da área, como eu fiz aqui. Então são duas formas, são as formas que nós geramos links, incluindo a área no roteamento. Então, na próxima aula eu vou criar um projeto e eu vou aplicar os conceitos de área e nós vamos criar um projeto ASP.NET Core MVC e eu vou trabalhar com duas áreas, a área admin e a área produtos. Dentro da área admin eu vou criar a pasta controllers, a pasta views, né? E dentro da área produtos eu vou criar controllers, models e views. Uma coisa que é importante, que quando você define uma área, as views dessa área, elas não vão estar utilizando o arquivo de layout do raiz, por padrão, a não ser que você especifique isso. Então eu vou criar essas duas áreas, definir controllers, views e models e vou mostrar
como funciona na prática a utilização desse conceito em uma aplicação ASP.NET Core MVC. Tá? Então, até a próxima aula.